Então, olá, eu sou Gustavo Vieira da Silva, eu sou aluno do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, o IFRN, na especialização em Tecnologias Educacionais e Educação à Distância. A disciplina desse trabalho é Informática Educativa e Ambientação Virtual. É o Fórum Avaliativo 4 da Unidade 4, que tem como objetivo fazer um resumo sobre o artigo material sobre tecnologias, computador, computação e informática. Então, o artigo selecionado é esse tecnologia, computador, computação e informática. Os autores do artigo enfatizado é Bruno Batista, Roberto Franciscato, Veloso, 2004 e Johnson, 2004. Então, de início, o artigo ele enfatiza sobre a questão de computação e computador e informática, mas ele inicia falando sobre a tecnologia. O que podemos entender sobre a tecnologia, né? A tecnologia que se faz tão presente em nossas vidas. Ela pauta-se na ascendência inegável em nossa sociedade, tendo visto que a mesma ela molda a maneira como nos comunicamos e vivemos. Além disso, a tecnologia ela trouxe várias coisas produtivas para o ser humano, certo? Na questão de evolução de princípios, evolução dos saberes, evolução do tempo, né? Como também, como qualquer coisa em nossa vida, ela agregou pontos negativos, né? Como uma dependência digital e a questão da privacidade do ser humano e a questão do vício, né? Podemos evidenciar, sim, que a tecnologia ela é viciante, então pode ser visto como um ponto negativo. Em suma, o artigo ele fala sobre a questão da tecnologia como esse ponto forte. É o primeiro tópico que eu achei interessante passar neste resumo. Aí, em seguida, ele enfatiza sobre a questão do computador e informática, né? O computador, que é um meio tecnológico muito importante, que vem se tornando um notável instrumento de trabalho, que ele muito contribui para o aumento das nossas produtividades. Ou seja, o computador já é indispensável, né, em qualquer área de trabalho do ser humano, juntamente, né, com a informática que vem atrás, né, para agregar junto com o computador, a internet, a informática, como um auxílio nesse meio tecnológico muito importante. Aqui vemos como vocês estão vendo aí no slide, os tipos, né? E o computador ele tem uns componentes importantes, como a memória RAM, os drives, dentre outros, juntamente com as placas. Então, basicamente, essa foi a diferença de computador, né, e informática. A computação, né, também entra como esse efeito, né? Que a computação ela é um efeito ou ato de computar. Já a informática ela trata-se da ciência que detém o tratamento da informação por meio de dados ou processamentos de equipamentos de uma área de processamento de dados. E os princípios, né, do funcionamento de um computador, que são basicamente voltados para a evidência de um bits, né? Dentro de um computador existe um foco muito grande dentro de um trabalho da área da informática para a nossa sociedade atual de suma relevância para um dado aprofundamento. A classificação dos computadores, né? Os computadores eles são diferenciados em grande porte, médio e pequeno porte, como os notebooks. E o funcionamento dos mesmos, como já foi falado, se trata-se na questão dos bits, algo muito importante que enfatizado no artigo elencado no rodapé desta disciplina. E a conclusão, né, esse trabalho ele serviu como um incentivo para um entendimento primordial sobre o tema em estudo, né, que é o material sobre tecnologias, computador, computação e informática. Neste trabalho ele ainda foi de grande importância, onde entendemos as visões dos autores citados no que se refere a tecnologias, agregada como um todo, principalmente a computação e a informática, como suporte principal neste projeto. Eu finalizo enfatizando a frase "tecnologia move o mundo", Steve Jobs. Ou seja, esse artigo ele nos mostrou como a questão da informática e a tecnologia elas podem andar juntas para uma evolução contínua do ser humano, né, nesta área tecnológica. Então, em suma, esse artigo, os autores buscaram basicamente esses pontos nortes, né, que foram a evidência da tecnologia com a informática para um dado aprofundamento e conhecimento. Ok? Muito obrigado.